E tem também aquelas medidas de suporte financeiro para as empresas, os empréstimos. O governo, por exemplo, através do BNDES, pretende destinar 5 bilhões de reais, uma linha de crédito para micro, pequenas e médias empresas. Tem mais recursos que podem vir através do sistema financeiro, do sistema bancário. Os bancos hoje contam com a flexibilização de várias regras, de instrumentos de captação de recursos para que haja uma maior liquidez, protegendo os bancos de eventuais dificuldades que possam vir, inclusive do aumento do calote diante da crise financeira, mas principalmente para que possam conceder mais empréstimos. Só que sempre tem aquele problema lá na ponta final, as dificuldades de o dinheiro chegar para quem precisa. E nós vamos falar agora sobre isso com o presidente da ABIMAQ, José Veloso, que está questionando exatamente essas condições, o gargalo que existe do lado do sistema financeiro. Então, José Veloso, boa tarde. Boa tarde, Denise. É um prazer falar com você e os ouvintes aí da Jovem Pan. Então, o senhor está falando que os bancos estão atrapalhando o encaminhamento desses recursos, essa liberação. Eu queria saber na prática o que está acontecendo de fato. Olha, nós fizemos uma campanha nós somos aqui 1.600 fabricantes de equipamentos e fizemos uma pesquisa junto a todos esses associados. 79% dessas indústrias são indústrias de máquinas e equipamentos, elas têm necessidade da busca de capital de giro. Entendam que muitas empresas estão fechadas, sem poder faturar, seja porque tiveram problema do vírus na empresa, seja porque o município colocou algum problema, seja por causa da queda de demanda, enfim. Nós temos graves problemas de empresas que não estão conseguindo faturar o suficiente para fazer frente às suas necessidades. E 78,8% das empresas vão precisar de capital de giro. O que está acontecendo no momento? Essas empresas, elas têm duas opções que foram anunciadas como medidas emergenciais. Uma opção foi aquela anunciada pelo presidente do Banco Central, o presidente do BNDES, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, que é uma linha para financiamento da folha de pagamento para empresas que faturam até 10 milhões de reais. Bom, empresas que faturam até 10 milhões de reais existem no nosso setor, como existem na indústria. Agora, o problema desta linha, além do fato dela ser só para quem fatura até 10 milhões, ela tem o dinheiro carimbado, ou seja, esse dinheiro não pode ser usado para outras despesas. E o capital de giro, as empresas precisam de capital de giro para pagar fornecedor, para pagar os próprios bancos, para pagar impostos, para pagar outras despesas, enfim. Só para vocês terem uma ideia, em média, o capital, a folha de pagamentos, os salários de uma empresa fabricante de máquinas é em torno de 20%, 25% do custo do produto vendido. Então, quando você vai pegar do total das despesas de uma empresa, o salário está abaixo de 10% do total. Então, esta linha, ela tem esse problema que é carimbada só para pagar salário, e salário não resolve todos os problemas. E também existe o problema que é só para quem fatura até 10 milhões. E o que existe no mercado para quem está acima dos 10 milhões? Existe aquela linha de 5 bilhões, Denise, essa que você mencionou, criada pelo BNDES, e é uma linha para capital de giro. No entanto, a gente entende que esta linha não é uma linha emergencial. Por quê? Porque ela tem o custo, a forma de se fazer o custo da taxa de juros igual a todas as outras linhas do BNDES. Ou seja, não foi feita uma coisa diferenciada em função da crise. Então vamos lá, é uma linha indireta. O que quer dizer isso? Eu tenho que ir num banco privado ou num banco público, solicitar a linha e esse banco pega o dinheiro com o BNDES. Por isso é indireto. A empresa não vai direto no BNDES, ele vai no banco e o banco vai ao BNDES. Bom, e qual é o custo dessa linha? Primeira parte do custo, TLP, taxa de longo prazo, que é o custo que o BNDES paga para o FAT, para remunerar o dono do dinheiro, que é o Fundo de Amparo aos Trabalhadores. Então, em torno de 6%. Depois tem o spread do BNDES, que é para pagar as despesas do BNDES, 1,25%. E o spread do banco repassador, que é o banco onde eu fui fazer o financiamento. E esse spread, ele está em aberto.
Nós já pegamos casos onde o spread do banco repassador chega a 8%. Então, 6 mais 1,25 mais 8 dá 15,25%. Ora, 15,25% de juros numa época de crise como nós estamos vivendo é uma taxa que nós não entendemos que ela seja emergencial. Esse é um caso bastante extremo. Vamos dizer que hoje a média dessa linha está entre 12% e 15,5% ao ano. Então, cara. E o outro problema é que os bancos que obrigatoriamente precisam repassar esse crédito, os bancos não estão repassando. Neste momento, Denise, eu acabei de sair de uma webinar com aproximadamente 300 associados aqui da nossa entidade e a reclamação era geral. Os bancos não têm interesse de repassar a linha, os bancos estão colocando dificuldade na análise de crédito e além do custo alto do spread de repasse. Então, são 3 problemas. E o quarto problema, que é um problema que nós também havíamos conversado com o governo no início da crise, é que o governo reeditasse uma lei que foi editada lá na crise de 2009, a Lei 11.945 de 2009, que ela, pelo período daquela crise, ela isentou as empresas de apresentarem CND para ter acesso a crédito de bancos públicos. Então, a gente fez uma sugestão de que por 6 meses não fosse obrigatório a apresentação de CND. Então, empresas que têm CND não têm acesso, e aquelas que têm acesso têm a dificuldade que os bancos não querem repassar, muito caro, enfim, então nós estamos aqui com um problema muito sério de crédito, porque as empresas, principalmente pequenas e médias empresas, não estão tendo acesso a capital de giro. É uma dificuldade operacional que a gente sempre viu em linhas do BNDES, o que se imaginava que agora, por ter o caráter emergencial de fato, pudesse haver alguma agilidade. Também há essa cobrança para o sistema bancário pelo fato de não estar liberando o dinheiro que está tendo como acréscimo de liquidez, não é? Então é preciso repensar. Há algum contato da entidade com relação ao governo e o próprio BNDES para cobrar uma agilidade, uma facilidade maior? Sim, nós temos canal aberto com o BNDES, temos canal aberto com o Ministério da Economia, e o que nós estamos fazendo no momento é dar feedback para o BNDES e feedback para o Ministério. O Ministério da Economia, ministro Paulo Guedes, o presidente do BNDES, tiveram uma ótima boa vontade em lançar as linhas para fazer frente à crise. No entanto, o problema é que esbarra nos bancos, né? E os bancos que estão dificultando e os bancos que estão crescendo. Outro tema, Denise, é aquelas medidas que o Banco Central anunciou, e foram várias medidas, eu acho que não cabe aqui agora descrever todas, mas foram várias medidas que levaram para um aumento de liquidez no mercado. O que quer dizer isso? Flexibilizou o dinheiro do depósito compulsório, diminuiu o valor do depósito compulsório de 25% do que está na tesouraria dos bancos para 17%, para abrir espaço para ter mais liquidez, mais dinheiro no mercado, e esse dinheiro ser repassado para os bancos. De novo, encontramos o mesmo problema. O Banco Central agiu de uma forma correta, tomou as medidas corretas, o Ministério da Economia também. No entanto, esse dinheiro foi para o mercado financeiro convencional. O mercado financeiro, em função da crise, em função do aumento do risco das empresas, não só no país, mas no mundo, né? É uma crise mundial, mas o aumento do risco das empresas, os bancos não estão repassando. Então, o que está acontecendo? Nós estamos tendo um empossamento de recursos. O de recursos está liberado, o banco tem acesso ao recurso, mas o recurso não chega em quem precisa. Estamos, de novo, Denise, negociando com o Ministério da Economia, com o BNDES, enfim, para tentar encontrar uma solução para esse problema, e até agora não conseguimos encontrá-la. Bom, para fecharmos, qual que tem sido o procedimento, pelo menos dá para ter uma percepção da maioria e do setor, em relação à questão do emprego e negociação de salários, preservação de emprego, como é que está sendo o posicionamento? Olha, Denise, aquelas medidas anunciadas pelo governo
na medida provisória 936 foram muito boas, na direção correta. Às vezes, à primeira vista, aquelas pessoas assim que não estão familiarizadas com o tema do emprego podem olhar e falar assim, puxa vida, mas nós vamos reduzir a jornada de trabalho e com isso reduzir o salário? Ora, nós vamos fazer layoff, ou seja, a suspensão temporária do contrato de trabalho de um funcionário, ele vai ficar sem receber dinheiro, mas isso não é uma boa medida. Pelo contrário, são medidas importantíssimas porque elas vêm para manter o emprego. E o que nós estamos fazendo? O que essa medida provisória contém? O funcionário que tiver redução de jornada, ele vai ter uma parte da redução paga pelo próprio governo. Então, um dinheiro enorme, 98 bilhões de reais, que o ministro Paulo Guedes colocou à disposição para fazer frente, para que o trabalhador não fique sem rendimento. Então, ele vai receber uma parte do salário do governo, vai receber uma parte do empregador. Mas o que nós temos que entender é o seguinte, estamos numa crise severa, empresas sem faturamento. Sem medidas como essa, a alternativa seria uma só, demissão. E por que é importante? Porque a empresa que aderir ao programa, a esse programa, ou seja, de redução de jornada, ou seja, da suspensão temporária do contrato de trabalho, o chamado layoff, ele vai ter que dar, por 90 dias, estabilidade para o trabalhador, e quando o trabalhador voltar depois da crise, mais 90 dias. Então o trabalhador ele vai ter a garantia que durante 180 dias ele não será demitido. E vamos recapitular um pouquinho mais. Se a gente voltar na crise de 2013, 2014, 2015, onde tivemos uma grande perda de massa salarial, ou seja, teve um desemprego muito grande, o Brasil a gente tinha quase pleno emprego e chegamos a um desemprego aí de quase 12% da população, pouco mais de 12 milhões de desempregados. Esse desemprego foi causado na crise de 2014 e até hoje nós não recuperamos empregos. Esta crise vai ser muito mais grave. Então, se nós não tivéssemos medidas acertadas, como a medida provisória 936, para manter o emprego, vocês imaginam a quantidade de desempregados que nós teríamos no Brasil, e comparando com uma crise anterior, que foi inferior, que 6 anos depois ainda temos uma grande massa de desempregados, imagina o que aconteceria agora. Então, a medida é acertada. Nós estamos em contato com os sindicatos, as centrais sindicais da CUT, da Força Sindical, Interludes, enfim, todas as centrais sindicais, estamos em contato para fazer os acordos. Infelizmente, ontem à noite, a classe produtiva, aquela que gera empregos e gera rendas no país, foi surpreendida com uma liminar do ministro Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal. Nós já falamos sobre isso. Lá na medida provisória, que permitia o empregador negociar com o seu colaborador, agora não permite mais. Então, obrigatoriamente, as negociações terão que ser via sindicatos dos trabalhadores. E a gente entende que os sindicatos dos trabalhadores, hoje mesmo eu tive uma conversa com a Força Sindical, a gente acredita que os sindicatos estarão, sim, propensos a fazer os acordos, porque o que nós precisamos manter agora é a saúde das empresas, as empresas trabalhando e o emprego preservado. Perfeito, ouvimos aqui José Veloso, que é presidente da ABIBAC, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. Doutor José Veloso, muito obrigado, uma boa tarde. Nós que agradecemos, estamos aqui sempre à disposição, Denise.